Aí é daquelas coisas que o Papai do Céu reservou para mim na vida, né? Eu tive o privilégio de conviver com o Silvio 10 anos, né? Eu trabalho lá na Rede TV há 10 anos e conheci o Silvio quando cheguei. Silvio me recebeu com um carinho enorme, Silvio me dava conselhos, Silvio me ensinou muito do que eu faço hoje em televisão. Eu me lembro do Silvio, a gente fez uma transmissão junto, né? Ele já bastante idoso, né? O Silvio é um case de alguém que tá aí estava com 89 anos e ainda trabalhando, de um jogo do Corinthians na Copa Sul-Americana que a gente fez lá na Rede TV, ele narrando e eu do lado ali, meio de comentarista, mas para dar um suporte, né, para ele. Eu voltei a ser criança ali, vendo o Silvio no bastidor, como é que ele comandava a nave-mãe da televisão na hora de transmitir um jogo de futebol. Vocês não têm ideia do quanto é difícil. Narrar na TV é muito mais difícil do que narrar no rádio. E ele fazia isso com uma maestria que era uma coisa brilhante. Um Silvio que tinha o apelido de iogurte, né? Porque ele sempre tinha umas tiradas muito azedas ali, ácidas, né? Ali, né? Do jeito dele lidar com a vida e com as pessoas. Mas era um doce de pessoa, um cara a quem eu devo os melhores conselhos num momento muito difícil da minha vida, quando eu tive o pólipo nas cordas vocais em 2021 para 22. E ele teve também, ele operou e ele me dizia como ele não conseguiu se recuperar tão bem e me pedia cuidados e cuidava de mim como se fosse meio que um neto dele ali dentro da Rede TV. A gente já sabia que a situação dele era difícil há alguns dias, né? Principalmente depois que ele foi internado de novo. Fica um beijo para a família, para o André, né, para o Alê, para os filhos, para a dona Márcia, a esposa dele, querida, amada por ele durante décadas. Existe uma santíssima trindade na narração esportiva, meus amigos. Galvão Bueno, Luciano do Vale e Silvio Luiz. Esses caras são aqueles que formaram todos nós, que hoje estamos na televisão, que estamos nos comunicando de alguma maneira, narrando futebol e outros esportes. E o Silvio está na história. Silvio Luiz Pauliello, muito obrigado. E quantos bordões, hein? A gente fica aqui se lembrando de tantos bordões únicos, exclusivos e que marcaram todos nós, né? Eu acho que todo mundo tem algum bordão em mente que remete, que era usado pelo Silvio Luiz. O olho no lance é olho no lance é um deles. Pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos. Ao inovar na narração do gol, sem falar que é gol, né? E depois foi ele, né? Ele não falava gol, né? Ele dizia pra gente, Sheila e amigos, tal, que narrar televisão é legendar imagens. E esse é o grande desafio do narrador na televisão, né? Falar o que tá todo mundo vendo, não precisa de um narrador. Agora, que legenda, que texto, que significado você dá, ou com humor, ou com informação, ele ia pro humor, porque era aquilo que estava nele, né? Aliás, ninguém vai conseguir imitá-lo, por mais que tentem, ninguém vai conseguir imitá-lo. Mas ele tinha isso. Eu não me considero um narrador esportivo, eu sou um legendador de imagens. O Silvio foi muito mais que um narrador, ele foi das primeiras vozes e faces da história da televisão brasileira, lá em 50, fez de tudo na televisão, dirigiu, foi repórter de campo, ele que inventou o repórter volante com aquela maleta enorme que tinha antigamente, obra dele, um desbravador, um ideólogo também da nossa área. A gente perdeu mais um gigante. Vamos ouvir aqui um trechinho desses muitos bordões aqui? Vamos lá. Metida de bola do Tiquinho para a corrida lá no meio da Vadeir, em cima do Idemar, pode mandar o charuto daí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! Ô Carlos Alberto Dias, não acredito! É sensacional, né, gente? Era demais. E aí, isso. Ceará, o que é que só você viu? Quando o goleiro ficava montava uma barreira ali, ficava ali na perna da trave, ele dizia lá, tá lá o goleirão Ronaldo no pé da cajarana direita. Então ele tinha ele dava nomes para as coisas absolutamente incríveis. E baseado em situações cotidianas, como ele mesmo falou. Cara, esses troços aí, eu devo ter trazido da minha infância. A minha mãe deve ter falado para mim uma vez assim: ô Silvio,
pelas barbas do profeta, não me enche o saco. Isso deve ter. Entrou e ficou. O que eu vou dizer lá em casa? Você tá reunido num bar com os amigos, tomando umas e outras? Passou da hora. E, cara, o que eu vou dizer lá em casa? E um dia eu descobri. E aí, quando a gente falou do dele, gol... só como ele citou, né? Elizabeth Darcy foi locutora, atuou na Rádio São Paulo, exatamente onde o Silvio Luiz começou a carreira em 52. E na hora do gol, né? Quando a gente falou assim, ele não falava do gol, ele não narrava gol, não gritava, né? Nem por isso deixava de ser emocionante, né? Isso é muito legal. Vamos ouvir aqui de novo, ó. Roberto Carlos vai na Praça da Sé para bater essa falta contra o time do Grêmio. Olha ela. É do Palmeiras! Lá vai o capitão do São Paulo, Raí de pé direito. Olho no lance. São Paulo! Lá vai Marcelinho de pé direito, lá vai ele, olho no lance! Do Corinthians! Gritar gol, você não grita. Pra quê? Todo mundo já viu que a bola entrou. Eu preciso jornalisticamente informar. Se a imagem te mostrou que a bola entrou, eu tenho que dizer de quem foi, quem fez, que horas que eram. Não há necessidade, porque a imagem é amiga da gente, de quem narra, eu acho. Isso ele falando numa entrevista ao nosso colega Univaldo Decilo, né? Por quê? Pra quê? Pra quê? Sabe que eu gostava muito? Jogos da Seleção Brasileira. Mais um gol brasileiro, meu povo. Lembra disso? Enche o peito, tira o grito na garganta e confira comigo. No replay, no replay, não é? Acerte o seu aí, que eu arredondo. arredondo. Eu arredondo o meu aqui. Acho que todo Nossa, era uma bordões, coisa né? Todo moleque, tão todo engraçada, moleque né? já imitou o Silvio Luiz um dia na vida. Ah, assim. sem dúvida, sem dúvida. E você vê-lo fazer isso do lado é um privilégio que as pessoas de casa não têm, né? E que eu tive. É impressionante porque ele pega uma imagem, às vezes ele fazia umas brincadeiras que hoje, de repente, até não seriam muito bem aceitas, mas ele pega as coisas no ar. Então ele pedia, às vezes, para o diretor de corte, né? Falou, olha, pega alguém na torcida, num jogo de Série B do Brasileiro, que a gente fazia lá também na Rede TV, que hoje está na Band, né? E o jogo estava fraquinho, não tinha nada acontecendo. Vai lá na torcida. Ah, tá aí o pipoqueiro, mas tava um pipoqueiro um pouquinho mais cheinho, tá? Pô, esse cemitério de frango desse aí, eu vou te contar, tá? Ele, do nada, ele tirava umas coisas que eu olhava e falava assim, meu, de onde você tirou isso? Meu Deus do céu. E era uma coisa que pra ele, pra gente que narra normalmente, narrar a partida, acompanhar a bola rolando, é o mais importante. Pra ele não era. Pra ele era ver a imagem. Que imagem tá ali na tela para ele relatar e legendar para as pessoas? Isso acho que nenhum outro locutor faz. E por isso, também por isso, ele era um gigante, né? Sem dúvida. Agora são 10 horas e 32 minutos. Para você que ligou o rádio agora, estamos informando aqui a morte do narrador Silvio Luiz, aos 89 anos de idade, noticiando, recontando histórias, trazendo um pouco do que ele representou para o esporte, para o jornalismo esportivo brasileiro. E os nossos ouvintes do Rio de Janeiro estão nesse momento aqui unidos nessa nossa transmissão, em que a gente conversa com o nosso narrador, Marcelo Duó. O Duó contava há pouco que atuou ali ao lado do Silvio Luiz, e acho que isso é um momento muito único, como você descrevia, não é, Marcelo? Quem teve essa oportunidade, porque muitos dos profissionais do jornalismo esportivo se inspiraram, tem Silvio Luiz como referência, mas atuar lado a lado é um momento muito especial, né? É uma coisa, é uma bênção, assim, que o que agrega na vida da gente, não só na profissão, é uma coisa que é difícil até de traduzir em palavras, né? O Silvio, ele tinha uma capacidade de ensinar sem falar com você, porque ele não ficava... O único conselho grande que ele me deu, principalmente quando eu fiquei doente, né? Ele é ouvinte da Band News FM, ele ouvia a rádio. Eu chegava na redação lá da Rede TV e ele dizia pra mim o seguinte, ô menino, te ouvi lá na rádio, você tá gritando muito, viu? Tá gritando muito. Para de gritar, porra, porque senão você vai ficar sem voz que nem eu fiquei.
Então, assim ele mostrava o carinho que ele tinha. Então a gente chegava no camarim, ficava batendo papo, às vezes sobre o nada, ele contava histórias maravilhosas das viagens dele e tal, mas ali na cabine junto com ele é que a gente via como aquele cara que chegava na redação, um senhorzinho, né, mirradinho e tal, como ele se agigantava na cabine, como ele tomava conta do ambiente, como ele fazia direção de TV enquanto narrava. Que genial foi Silvio Luiz, né? Um cara sensacional, a quem eu devo muito, repito. Houve uma situação difícil até para mim na época, em 2018, 17, uma coisa assim. Ele dava receita de bolo durante o jogo, né? Quando o jogo estava ruim. E aí, certa vez, não gostaram muito dessa brincadeira dele e me colocaram para fazer alguns jogos da Série B do Campeonato Brasileiro no lugar dele. Imagina para mim, na época, né? Isso hoje já seria difícil, imagina naquela época, dessa forma, substituí-lo, você ficar com medo do cara, que é um enorme, gigante, né? Olhar ruim para você, achar que você tá ali, né? Enfim. E ele, no dia que eu fui para a redação fazer o primeiro jogo, era um Bahia e Vasco, ele, junto com o querido Ari Borges, que também já não está mais conosco, que foi diretor aí do Datena, na Band também, foi nosso chefe, ele virou para mim e falou: ó, garoto, faz o seu lá, tranquilo, que eu vou fazer o meu aqui, tá tudo certo. Esse era o Silvio Luiz, né? Então, é uma ausência enorme, vai fazer muita falta na televisão brasileira e vai fazer muita falta na vida da gente. Trazendo um histórico aqui, ele permaneceu, voltou para a Band, ficou até 2008, 2009 foi para a Rede TV, participou de programas da Rádio Transamérica em 2011 e 2019, junto a tudo isso, deu voz à emoção do futebol em outra plataforma, que é o videogame, né? Verdade. Mais recentemente, né, isso rolou. Vamos ouvir também esse trechinho? Opa, já tem amarelo, vai ser expulso. E ainda, gente, uma outra, né, falando em tecnologia, inovação, foi o guia para muitos motoristas que precisavam de ajuda em algum aplicativo de trânsito. Claro, sem jamais esquecer a marca dele, os bordões. Em 400 metros, no balão, passa a manteiga na criança e pegue a segunda saída. E a seguir, vire à esquerda da canhotinha. Virou voz no Waze, né? Ele virou voz no Waze, gente. Eu acho que o movimento hoje é baixar o Waze também... do Silvio em homenagem, né? Vou fazer isso no meu. O Silvio também tinha isso, né? Ele estava sempre um pezinho à frente, né? Quando o Twitter surgiu, ele foi um dos primeiros a abrir a continha dele lá. Ele gostava, né, de estar presente no digital, de fazer coisas diferentes. Ele falava como era trabalhoso gravar essas locuções pro Pro Evolution Soccer na época, né, o Winning Eleven e tal, era esse o jogo que ele gravou por anos, inclusive, ele junto com o Mauro Betting, né. Então o Silvio era também um fuçador, ele estava sempre tentando achar algo em que ele pudesse se meter ali, e não por nada, mas pelo prazer de fazer algo diferente, algo novo, né? Isso também era uma característica bem forte dele. Muito ouvinte aqui falando de outros bordões que não são dele, aliás, ele ficava meio pé da vida quando confundia os bordões, né? O pessoal tá lembrando aqui do Pimba na Gorduchinha, né? Que é do Osmar Santos. Isso. E uma vez fizeram uma pegadinha com o Silvio, né? Um cara chegava lá, um ator, e falava assim: eu gosto muito do seu bordão, aquele Pimba na Gorduchinha. Ele disse: é Osmar Santos, né, palavrão. E aí todos os que eles iam falando que ele gostava do Silvio era o bordão de outra pessoa. Mas enfim, porque acaba caindo no imaginário popular também. Ele gostava que desse o crédito, viu, Ivan? Porque ele mesmo usava, às vezes, chegamos na última volta do ponteiro, como dizia o Duvaldo Cosi, né? Que era o cara que inventou esse bordão lá nos anos 50 e tal. Ele gostava de dar o crédito e gostava quando as pessoas usassem as coisas dele que dessem o crédito também. Aqui na Band ele se notabilizou também por transmissões do campeonato italiano nas manhãs de domingo. Aqui vamos ouvir também um desses momentos. Não tava não, pode fazer, olho no lance! Domina! Foi ele! Para!
Esse! O cracaço da camisa número meia dúzia. Carecone. Aliás, Montero também trabalhou no futebol italiano na Band, né? Verdade. Nos anos 80, 83, verdade, ele fez. Não sei se com o Silvio, mas ele trabalhou também. Não sei se com o Silvio ou com o Luciano, mas ele trabalhou. Bom, saiu aqui agora há pouco a nota oficial, né, do Hospital Oswaldo Cruz. O Silvio estava internado desde o dia 8 de maio. O último boletim apontava que ele estava na UTI, entubado, com ventilação assistida, né, respirando com a ajuda de aparelhos e sob cuidados intensivos. Não tinha previsão de saída da unidade de terapia. E a nota diz que o horário da morte foi às 9h40 da manhã, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos, e é isso. O hospital lamentou aqui o falecimento, a direção, a equipe médica, todos se solidarizando com os familiares e os amigos do Silvio Luiz. Tá certo. Dó, obrigada. Infelizmente, nessas circunstâncias, né, a gente convidou o Marcelo Dó para falar aqui sobre a paralisação por 2 rodadas do Campeonato Brasileiro em função da tragédia no Rio Grande do Sul. Daí tivemos, infelizmente, a confirmação da morte de Antero Greco hoje e durante a nossa conversa a confirmação da morte de Silvio Luiz. Obrigada por permanecer aqui com a gente, recontar um pouco dessa história tão importante do jornalismo esportivo, do nosso esporte. E um beijo grande para você. Tem vários ouvintes fãs aqui escrevendo, te mandando um beijo também. Eu também sou uma fã em particular do Marcelo Dó e ele é fruto certamente de todos esses caras, né? Um beijo, Exato. Viu, Marcelo? Até mais. Beijo para vocês, gente. Viva Silvio Luiz. Olho no lance. Nossos sentimentos.